Agora que você já conversou com o pediatra antes da criança nascer, a criança já nasceu, já foi avaliada na sala de parto, a gente está falando os cuidados que vão ter que ser feitos nos primeiros momentos de vida da criança, no momento que ela está no alojamento conjunto, né, entre mãe e bebê. Se você não viu, semana passada a gente falou do teste do coraçãozinho. A Tati deu a dica fundamental de aproveite a maternidade, então se você não viu esse vídeo, volta pra ver. E a gente falou do teste do coraçãozinho, que é um dos testes mais importantes que seu filho vai fazer nessas primeiras horas de vida. Só que ele não é o único. E hoje a gente vai falar sobre o segundo teste que seu filho vai fazer nessas primeiras horas de vida. E qual vai ser, Tati? Vamos lá. Escolhe um outro aí, porque são vários. Tá. Então vamos falar do teste da linguinha, que é o point do momento. Esse aí é o badalado. O badalado do momento. O teste da linguinha, ele não é feito pelo pediatra. Ele é feito por um fonoaudiólogo, tá? E qual é a ideia? Eu brinco que na nossa época não tinha, nossos filhos não fizeram. E o porquê que começou-se a fazer o teste da linguinha? Eu acho que é muito importante a gente entender cronologicamente a história do teste da linguinha. Foram feitos alguns estudos, inclusive estudos brasileiros, tá? Que mostrava que algumas crianças tinham algumas dificuldades na pega e que a gente na época não entendia o porquê. Então a gente tinha aquela criança em que tudo fluía bem, que a criança pegava bem no seio, e algumas crianças que tinha tudo para ser amamentada, crianças que as mães se prepararam, crianças que queriam amamentar de todas as maneiras, e não fluía. A amamentação não ia, aquela criança pegava errado e a gente não conseguia consertar aquela criança, ou aquela criança que perdia muito peso, e a gente olhava para a pega da criança e a gente falava, gente, o que tem de errado nessa criança? Não tô vendo nada, a mãe com o peito lá jorrando leite, e a gente não conseguia ver o que estava de errado. E aí a gente começou a reparar que algumas alterações na língua da criança fazem com que ela sugue errado. Então, a amamentação, ela necessita de um movimento muito específico da língua, onde a língua da criança vai lá em cima e volta. Então, são movimentos sutis, coordenados, em que ela precisa ser exatamente de uma forma que possibilite esse movimento. E algumas crianças nascem com certas alterações que fazem com que essa língua não faça esse movimento adequado. Essas alterações a gente chama muito de língua presa no dito popular, né? Então, é a língua que não consegue ir lá para cima, porque ela tem um negocinho aqui que segura ela, tá? E aí, por isso, se instituiu o teste da linguinha, onde o fonoaudiólogo vai ver a posição que esse freio tá dentro da língua. Ele é caracterizado de 0, quando a língua é totalmente solta, até 7, que é aquela língua que a gente chama de língua em coração. É quando o freio é totalmente na frente, tanto que você vê o freio da língua e ele faz até um coraçãozinho na língua. Vamos procurar foto para botar aí. Vamos botar foto. De tão preso que é. O que a gente sabe com isso? Que essa criança que ela tem a língua presa, ela vai ter muito mais dificuldade na pega dessa mama. Então, aumenta risco de fissura, aumenta risco de sucção não efetiva. Então, aquela criança que mama, fica 1, 2 horas no peito e não ganha peso, porque ela não consegue fazer a ordenha do leite, porque a língua dela não faz a ordenha do leite. Então, ela tá ali, ela tá fazendo isso aqui, ela mastiga o peito e ela não coloca o leite para dentro. Então, por isso a importância do teste da linguinha. Qual é o grande problema do teste da linguinha, que a Sociedade Brasileira de Pediatria tem conversado muito? A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela foi contra inicialmente o teste da linguinha, porque ela achava que só as crianças que tivessem alterações de amamentação que deveriam ser testadas. Não que ela é contra o teste da linguinha, mas ela é contra a universalização do teste. Por quê? Porque hoje se banalizou o teste da linguinha. E nem sempre um teste da linguinha 5, por exemplo, que significa que a língua da criança está ali naquele ponto 5,
significa que a gente precise cortar a língua da criança ou fazer alguma coisa efetiva na língua da criança. Por quê? Porque muitas vezes a criança vai mamar super bem. E o próprio movimento que ela vai fazer com a língua vai soltar esse freno. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Tanto que quando você vai pegar o teste da linguinha de boas de maternidade, embaixo está assim. Mesmo que o teste esteja alterado, está assim. Observar a amamentação e análise do médico assistente. Por quê? O teste alterado não significa nada. O que vai significar é a evolução da criança. Então, se a criança não está ganhando peso, se a criança não está fazendo xixi, se a criança está machucando a mama da mãe, tá? E falo isso por experiência própria. Eu tive uma criança que teve um teste da linguinha alterado. A criança mamava super, hiper, mega bem. Não machucava o peito da mãe, não tinha nenhum problema de amamentação. Só que a mãe ficou com essa história do teste da linguinha, procurou uma nova fono, continuaram falando que estava alterado. Ela resolveu fazer o pique na língua da criança, porque ficou com medo da fala lá na frente, mastigação e não sei o quê. E por incrível que pareça, a criança parou de amamentar, porque ela não sabia lidar com a língua solta. Ela aprendeu a amamentar de forma com a língua presa e ela estava bem adaptada. Então, você fazer um procedimento sem ter uma justificativa clínica pode também atrapalhar. Exatamente. Toda intervenção é uma intervenção, né? A gente repete isso sobre o parto. Toda hora a gente fala, qualquer intervenção é uma intervenção, toda intervenção traz uma cascata de intervenções, toda intervenção tem suas consequências. Tá aí. Então, o teste da linguinha é importante? Sim. Ele está disponível em todas as maternidades brasileiras, sim, públicas e particulares. Só cuidado, ele tem muita importância, mas ele não pode ser analisado de forma isolada. Ele tem que ser analisado dentro do conjunto total. Diferente do teste do coraçãozinho. Deu alterado? Opa, temos que fazer alguma coisa. Teste da linguinha, não. Deu alterado? Vamos analisar? Tá mamando bem? Tá ganhando peso? Tá fazendo xixi? Zero fazer. Teste da linguinha alterado. Não tá fazendo xixi, não tá mamando bem, tá machucando a mãe? Opa, vamos procurar avaliar se tem necessidade ou não de uma intervenção. E qual é essa intervenção, quando tem necessidade? Então, é simples, tá? Existem duas formas de ser feitas hoje no Brasil, tá? Uma que é a mais simples de todas, que foi a que sempre foi feito dentro de todos os países, que é o PIC com bisturi. Então, o odontopediatra ou cirurgião, quem faz? Odontopediatra, cirurgião pediatra ou otorrinopediatra, tá? Ele vai lá e dá um pique na linguinha da criança, com bisturi. Embaixo, tá, gente? No freio. No freio da língua. Dá um cortezinho. Criança não tem anestesia, não tem nada. É ali, papum. Começa a mamar logo de cara, porque é até bom, porque mexe a língua e diminui a dor da criança, porque... Então não precisa centro cirúrgico, não precisa nada disso? São raríssimos. Quando você tem freios submucosos, algumas coisas muito específicas. A maioria não precisa centro cirúrgico, é feito ambulatorialmente. Na mesma hora a criança já sai de lá amamentando. A gente geralmente deixa um SOS para dor nos primeiros 24 horas e pronto, vida que segue. Esse é o primeiro tipo. O segundo tipo é com laser. Hoje a gente tem a possibilidade de fazer a laser terapia. Qual é a vantagem da laser terapia? A sensação dolorosa, né? Então você vai com o laserzinho pegando pedacinho por pedacinho, pedacinho por pedacinho, e aí você chega à mesma coisa do bisturi, tá? É mais demorado? É mais demorado. Então, cada um tem a sua vantagem. Então, assim, a laser dá menos dor do que o pique, mas em compensação, muitas vezes é mais traumático para a família, porque a família tem que ficar segurando a criança vai chorar, e não por dor, mas por estar sendo presa. E aí vira um procedimento que às vezes é melhor, por não ter corte, não ter muito sangramento e tudo, mas tem o lado negativo de ser mais demorado. E aí,
o que acontece com essa criança? Muitas vezes a gente pede um acompanhamento da fono, porque quando solta a língua, solta demais. E aí, muitas vezes, a criança não sabe movimentar essa língua. Então, muitas vezes, precisa de um acompanhamento de uma fonoaudióloga para ensinar a mãe novamente a pega, o ajuste de língua e todos os parâmetros que a gente precisa para a criança. Renasceu a amamentação ali, né? Para aquela família. Tipo, vai começar tudo de novo. Então, é uma escolha. Ou faz o PIC ou faz a laser. As duas têm lados bons e lados ruins. Geralmente eu exponho isso para a família. Lado positivo de um, negativo de outro. E tem o custo também, né? O laser é pelo menos umas 6 vezes mais caro do que o PIC normal. E o PIC normal, se você fizer com cirurgião, você pode fazer inclusive pelo plano de saúde. Então, acaba tendo algumas vantagens também. Então, esse é o segundo teste que a gente vai falar. Já falamos do coraçãozinho no vídeo passado, volta lá pra ver. Agora falamos do teste da linguinha. Conta aqui pra mim nos comentários, seus filhos fizeram? Quantos anos tem seu filho? Ele passou por esse teste? O meu tem 6 e não passou. Não tive problema na amamentação, graças a Deus. Foi uma coisa que eu não tive esse problema, mas poderia ter tido, porque na época do meu filho não tinha esse rastreio, né? Na época da Gabi já tinha? Não. A Gabi é um pouquinho mais nova que o Henrique. 5. O Henrique tem 6. Então, não tinha, então é super novo. Se seu filho é mais velho, ele não passou. Muitas crianças mais velhas não passaram, tiveram problema, aí foi ser avaliado e aí fechou-se o diagnóstico. Né? A gente sabe que essa história da língua presa não tem 5 anos, tem mais do que isso. O teste começou a ser oficial tem 3 anos. Então, se seu filho tem mais de 3 anos, você não fez esse teste nas maternidades. Mas se ele tem menos, fez. Conta aqui pra gente. Conta se você precisou passar pela cirurgia com seu filho, como foi. Vocês sabem que aqui é um canal de troca. Então, é muito legal ver nos comentários quando vocês vão interagindo uns com os outros. Um beijo, até semana que vem com o terceiro teste. Semana que vem, a gente vai falar sobre o teste do olhinho.